Como vocês têm exercido essa tarefa de cuidar da criação? Vocês conseguem enxergar a bênção de Deus e o Deus que abençoa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um devocional para casais, né? Esse livro maravilhoso, mostra lá pro pessoal, Rafa. Um livro muito top da Paola e do Israel, Nós para Deus. E estamos hoje no segundo dia da primeira semana. E qual que é o tema aí, Rafa? É identidade ainda, né? Nossa, perdão pelo barulho. Agora nós vamos no Aprofundando o Papo. É o mesmo texto bíblico, né? Gênesis 1, 24 ao 31. Vou ler aqui, tá? Tá. Quer ler? Não, pode ler. Vamos lá, Gênesis 1, do 24 ao 31. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animal, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E ele viu que tudo era bom. E ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, as aves, os animais domésticos, selvagens, sobre os animais que rastejam pelo chão, que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos e criou-os parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, Arthur. Espalhem-se por toda a terra e dominem. Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam pelo ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão, para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes, todas as árvores que dão frutas. Para os animais selvagens, para as aves, para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou capim, verduras como alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, veio a manhã, e esse foi o sexto dia. Amém. Vai cantar? Pode ir. Tá. Fica de olhinho aqui, tá? Tá. Que hoje ele não tá dormindo. Ter sido criado à imagem e semelhança de Deus é o que dá ao ser humano um aspecto único em toda a criação. A conjugação façamos em Gênesis 1, 26 também demonstra a decisão divina de criar. Deus decide criar o ser humano, incluindo em seus planos. Essa expressão, para muitos estudiosos, aponta para a significância e majestade da ação criadora que Deus realiza. É importante ressaltar também que o termo, por vezes traduzido por homem, não se refere ao sexo masculino, mas caracteriza toda a humanidade. Deus decide criar a humanidade. Essa humanidade criada por Deus possui uma distinção importante. O ser humano é criatura de Deus como homem e mulher, como macho e fêmea, conforme apontam algumas traduções. A Bíblia é clara ao mostrar que o ser humano é um ser comunitário e que a comunidade de homem e mulher está na base de toda a comunidade humana. Homem e mulher feitos igualmente como imagem e semelhança do Criador. Homem e mulher refletindo a imagem de Deus e sendo criados para serem seus representantes no mundo. Façam uma pausa na sua leitura e olhem um para o outro. Arthur? Seu parceiro é a imagem e semelhança do Criador. Já tinham parado para pensar nisso? Falem isso um para o outro. Vivam isso no seu dia a dia e peçam que mesmo nos dias desafiadores, vocês consigam enxergar a identidade que Deus nos deu, um no outro e também em si mesmo. Nosso Aprofundando o Papo não acaba por aqui. Deus criou o ser humano como sua imagem e semelhança e atribuiu a eles, homem e mulher, uma tarefa e uma bênção. Podemos perceber que existe uma estrutura no texto mais ou menos assim. Deus decide criar a humanidade como imagem e semelhança, no versículo 26. Então Deus dá uma função para a humanidade, dominar, cultivar. A humanidade é criada como homem e mulher. Deus os abençoa, fertilidade. Percebam que... Ixi, acho que deu soluço. Percebam como tanto a tarefa dada quanto a bênção proferida são destinadas para a humanidade, como homem e mulher. Primeiro encontramos na estrutura do texto a função tarefa. Ambos são chamados para cuidar da criação e zelar por ela. Isso é o que significa o domínio. Ele implica que devemos servir a criação como representantes de Deus. Deste modo, ser imagem e semelhança de Deus é ao mesmo tempo uma dádiva e uma responsabilidade. Como vocês têm exercido essa tarefa de cuidar da criação? Por fim, além de dar uma função tarefa, Deus dirige à sua criatura uma palavra de bênção. Sejam férteis e multipliquem-se, pois o mesmo Deus que cria e dá incumbências à sua criação é o Deus que abençoa e nos permite sermos participantes
da sua ação no mundo. Vocês conseguem enxergar a bênção de Deus e o Deus que abençoa? Forte, hein, Rafa? Sim. Amém. Saúde. Qual parte o Senhor mais falou contigo? Eu tenho algumas preferidas aí. A hora que eu tava lendo o versículo aqui, o engraçado é que a gente lê todos os dias, sempre, a vida toda, o versículo, e o Senhor, ele sempre se mostra de uma forma diferente, né? Ele sempre nos ensina algo diferente. Com certeza. E uma das coisas, assim, que mais Deus falou comigo nesse momento, eu já tinha lido sobre isso, eu já tinha parado para pensar sobre essa forma, mas no versículo 26... Opa. Ixi, gente, calma aí. Meu Deus do céu, tá tudo bem. Se vocês têm nojo, não olha essa parte. Eu vou dar um corte pra salvar a galera aí. Pronto. Pessoal, eu dei um corte aqui que o Arthur gorfou. E é que às vezes alguém tá tomando café e tem nojo, né? Mas o Senhor disse pra se multiplicar, então vocês vão ter que acostumar. Ó, pensando bem, acho que eu não vou cortar não, Rafa, acho que eu vou deixar. Ó, no versículo 26, ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós e se parecerão conosco. Aqui é uma conversa de mais do que uma pessoa, né? Então é a própria Trindade conversando, é o próprio Deus, o próprio Filho, o Espírito Santo, eles estavam ali conversando. Então eu acredito que uma das coisas assim que uma vez eu parei para perceber, Rafa, não sei se eu tava com muito sono, né, mas eu olhei no espelho e eu parei e pensei assim, falei, cara, isso aqui é o que todo mundo vê. Mas muitas vezes a gente não vê o nosso rosto, né, se a gente não olhar no espelho. Sim. E muitas vezes, mais do que olhar no espelho, se a gente não olhar para dentro. Eu acho que a parte de fora todo mundo consegue ver, né, mas a parte de dentro, somente você e Deus conseguem ver, sabe? Então o que você tem por dentro, o que você tem passado por dentro, somente Deus consegue ver. E eu acredito muito que quando o Senhor ele fala que nós somos os responsáveis pela criação, eu acho que isso tanto é um presente quanto é uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque a gente ficou responsável de literalmente continuar aquilo que ele fez, né? Continuar aquele legado que ele fez. Assim como Jesus, ele veio na Terra, ele fez tantas coisas, mas ele formou pessoas e ele disse, vocês farão obras maiores do que a mim, continuem, né? E eu imagino a responsabilidade desses discípulos. Se eles não tivessem continuado, a gente não teria ouvido falar sobre Jesus, porque não tinha um canal do YouTube de Jesus para ele postar, não tinha uma forma mais fácil de eternizar, né? A gente não sabe como que foi Jesus, a aparência dele. Muitas vezes a gente vê uma imagem de Jesus que ele era loiro, do olho azul, cabelo grande, mas e se ele fosse negro? E se ele fosse do cabelo crespo? E se ele fosse do olho preto? Se ele fosse gordo? Se ele não fosse magro? A gente não sabe, né? Eu acredito que gordo não, porque andavam muito naquela época, né? Então, e o sol também. Então, enfim. Então, às vezes a gente para tentar pensar a identidade externa de Jesus, mas o Jesus por dentro nós conhecemos. Nós conhecemos o que ele pensava, o que ele sentia, como ele agia. E eu acredito que quando o Senhor ele nos diz aqui que nós somos responsáveis pela criação, eu acredito que é um presente, é uma honra, mas também é uma responsabilidade muito grande. Porque como a gente vai cuidar da criação? Primeiramente, cuidando de nós. Cuidando de você, do seu templo. Segundo momento, cuidando dos animais, cuidando das plantas, né? Hoje em dia a gente vê muito o desmatamento, tantas coisas que as pessoas estão acabando com o planeta. Eles acham que a vida é somente até 100, 120 anos, 150 anos no máximo aí. Mas na verdade continua, né? Quando a gente for embora, o Arthur vai continuar. Então seria uma negligência nossa a gente deixar de qualquer forma, né? Ele tá até observando os animais aqui. Rafa mais cedo falou assim, que ele tava olhando pro leão, falando, por que você não comeu o Daniel, né? Não aguento ser, Rafa. E eu acho que também um ponto muito importante, você precisa multiplicar, você precisa formar mais um, né? Literalmente, você precisa ter filhos. Eu acredito que tem muitas famílias, Rafa, que não têm vontade de ter um filho, talvez por um trauma na infância, talvez por alguma má experiência aí, ou simplesmente porque não entendeu que o Senhor ele não construiu somente o homem e a mulher, ele construiu uma família. Acho que se talvez eu pudesse mudar a Bíblia, eu colocaria que Deus criou a família e não criou o homem, né? Que a gente fala o homem como significando ali a humanidade, mas eu acredito que se pudesse mudar tranquilamente poderia ter sido assim, Deus criou a família, mas ele deixou especificado homem e mulher. Então,
eu acredito muito que nós precisamos, né, criar um filho. Não é tão simples, né, Rafa, criar um filho. Dá medo, dá gasto, enfim, a gente pensa 1000 vezes, mas eu acredito que o primeiro de tudo é você entender que Deus nos ordenou isso, que Deus nos abençoou com isso, né? Isso é uma dádiva que o Senhor nos deu. E eu falei demais, agora eu vou deixar para Rafa falar um pouquinho. Não, concordo com tudo hoje. Não, ministra alguma coisa pro pessoal. Acredito que aqui na parte que fala... Essa humanidade criada por Deus possui uma distinção importante. O ser humano é criatura de Deus, como homem e mulher, como macho e fêmea, conforme apontam algumas traduções. A Bíblia é clara ao mostrar que o ser humano é um ser comunitário e que a comunidade do homem e mulher está na base de toda a comunidade humana. Homem e mulher feitos igualmente como imagem e semelhança do Criador. Homem e mulher refletindo a imagem de Deus e sendo criados para serem seus representantes no mundo. Eu acredito que isso também nos mostra que, até um ponto, igual você falou, a questão de filho, né? Até um ponto, quando nós não conhecemos a Jesus, né? Nós somos apenas uma criatura de Deus, um ser criado. No momento que nós o conhecemos, temos relacionamento, nos batizamos, a gente se torna filho de Deus, né? Então, acho que é essa a nossa missão da Terra. Encontrar as pessoas criadas por Deus e fazê-las se tornarem filhos através da palavra, através do batismo, enfim. Através da nossa, acho que do nosso relacionamento, da nossa vida, né? Sendo um exemplo. E aqui mostra que homem e mulher feitos igualmente como imagem e semelhanças do Criador. Nós somos feitos igualmente, igual fala aqui, mas que sempre a gente possa também entender acho que isso eu posso dizer a hierarquia, né? Que o homem é a cabeça da casa e a mulher é o corpo. É o pescoço. É o pescoço, a gente vira para onde a gente quer, não é bem assim. Mas que a mulher ela não é somente uma submissa, mas ela está abaixo de uma missão, né? Então o homem tem uma missão e nós estamos abaixo dessa missão. Então ali os dois, para Deus, a gente tem a mesma importância. Somente que o homem, ele está à frente nesse sentido porque ele ele que vai sofrer pela mulher, eu digo isso. E a mulher eu acho que é a sabedoria da casa, exatamente, né? é aquela que tá... O homem eu acho que é o cabeça. O alicerce. A mulher é o alicerce também, mas eu não sei se eu tô conseguindo Eu acho que o homem, ele pode ser... Vamos imaginar que o homem é um cabeça que, de repente... um escudo, um entendeu? escudo que ele vai pegar tudo que tem E fora, a vai mulher filtrar... Vai Isso. filtrar, aí a hora que chega na mulher, a mulher fala, é isso, simples. Ela vai moldar, entendeu? E aí ele fala, meu Deus, por que eu não pensei nisso? Mas é porque talvez ele tava com tanta informação fora, poupando ela de ser uma pessoa. Porque eu acredito que se fossem os dois na linha de frente diretamente, não ia dar certo, porque todo mundo ia estar exausto. É né? isso que eu quis dizer, gente. Que mexeu comigo. Ô Rafa, e essa parte aqui, o que você me fala? Você babou tudo, garoto. Essa parte aqui, ó, sejam férteis e multipliquem-se. Tem um filho, gente. Como que foi a sua decisão de ter um filho? Foi falando a sua, porque eu já falei um pouco aqui, né? Já falei muito. Foi de muito medo. Até porque, assim, profissionalmente falando, eu tinha acabado de assumir uma sala de aula. Profissionalmente falando, eu tava muito feliz. Eu estou muito feliz profissionalmente falando, mas na época, assim, o ano passado, quando a gente engravidou, eu tinha pegado a minha primeira sala, então eu tava num momento muito bom, assim, que se você fosse ver, tipo, pra que arrumar um filho agora, sendo que você tá começando a ser professora de fato? Mas eu creio que o Senhor, ele mandou no tempo certo, não no nosso, ele mandou no tempo que era pra ser, e eu não me arrependo nem um pouco de ter tido o Arthurzinho. Vamos fazer mais um? Vai demorar. Mas eu digo que vai demorar porque eu acredito que... Desfrutar. Eu quero aproveitar todas as fases do Arthur, né? E assim, quando vier um outro filho, se Deus permitir, se Deus nos mandar, né? Amém. Senão, se for só o Arthur, amém também, né? A gente não sabe, mas se o Senhor nos permitir ter um outro bebê, eu também quero aproveitar todas as fases com esse outro bebê, né? Eu acho que é o tempo de cada coisa, né? Isso aí. Mas eu não me arrependo, não. Vou cantar uma canção que o Senhor fala muito comigo, é uma canção bem antiga aí. E ela fala bastante sobre a criação. Que agora? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus
tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Tudo que o Senhor criou, tudo que Ele formou, tudo que Ele pensou foi feito para ser devolvido a Ele, né? Então, se o Senhor Ele te criou, é porque você precisa louvar a Ele, você precisa Amém. devolver tudo isso a Ele. O nosso Filho, Ele nos deu essa possibilidade e a gente devolve isso a Ele. Então, que você reflita nisso. E é isso. Nós para Deus e Ele para nós.